Estão me ouvindo? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos. Tá tudo ok. Você está me ouvindo, Léo? Tá tudo bem? Tá me Estou te ouvindo? ouvindo bem. Que ótimo. O pessoal no chat está respondendo também, que está ouvindo, tudo Ah, ok. que bom, então, que bom. Gente, bom dia. Eu sou Roberta Fernandes, eu cuido de Fortinet aqui dentro da ScanSource. Estamos aqui agora pela manhã para conhecimentos, né? O Léo Andrade, que é da Fortinet, responsável lá pela área de cloud, está aqui para compartilhar com a gente alguns conhecimentos. Então, espero que vocês tenham um bom aproveitamento desse conteúdo. E aí ele vai trazer algumas novidades aí no final sobre a ScanSource está habilitado para vender FortiFlex. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, pode incluir aqui no chat ou até mesmo me procurar após o webinar. Ok? Obrigada, gente. Léo, é com você. Tá bom, obrigado, Roberta, obrigado, Maxwell. Pessoal, bom dia. Como a Roberta comentou aí, né, meu nome é Leonardo Andrade, eu faço parte aqui do time da Fortinet, que apoia, né, todo o ecossistema, sejam clientes finais, o time interno da Fortinet e os parceiros, né, no desenvolvimento de negócios dentro desse ecossistema de cloud. A gente entende que é um tema ainda que gera muita dúvida, né, gera muita dúvida sobre como trabalhar arquitetura, como rentabilizar em cima desse modelo, né? Como que a nuvem é vista dentro de um ecossistema, né? Como um ecossistema da Fortinet que ele é 100% centrado em canais. A gente precisa realmente de ter vocês, né? Como apoio, como braço nosso, né? Para estar levando a nossa mensagem para os clientes. Tem muita dúvida por parte dos clientes também, então eu acho que a ideia a gente sabe que, obrigado aí pelo tempo de todo mundo, a gente sabe que o final do ano é corrido, o final do ano está todo mundo aí focado nas últimas iniciativas do ano, aí, nos fechamentos. Então, a ideia é ter um papo bem leve e até pegar um feedback de vocês ao final, né, de como é que a gente começa a transformar isso em uma coisa um pouco mais recorrente, né, e constrói uma cadência, uma jornada ali de capacitação e de apoio ao longo do ano, né, e é um momento também, como a Roberta comentou, para a gente passar uma mensagem muito bacana, né, a gente tem um modelo de negócios flexíveis, né, a gente vai falar um pouquinho dele, e a Scan começa, né, 2000, na verdade ela já está habilitada há algum tempo, mas a gente começa 2024 aí a todo vapor, né, conseguindo ter uma oferta adicional para vocês, que a gente vai explicar aqui um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, se vocês puderem comentar aí quando vocês estiverem vendo, e se está em modo de apresentação. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Beleza. Então tá bom. Então a ideia é falar um pouquinho de cloud, né? E eu gosto sempre de trazer alguns contextos antes, né? Então, o primeiro contexto que eu queria trazer é o seguinte: como que o mercado tem enxergado o tema de segurança, né? E aí, segurança, risco em qualquer universo. Segurança continua sendo um tema de muita atenção, né? E de muito cuidado, não só dentro das empresas, mas quando a gente fala de organizações governamentais, não governamentais, nações, assim por diante. Esse material todo é recente, tá? Eu posso compartilhar, é recente e público, eu posso compartilhar todos eles com vocês. Esse aqui tem um link aqui embaixo, deixa eu colocar um ponteiro aqui. Aqui embaixo tem o link, né? Esse aqui é um relatório do Fórum Econômico Mundial que fala sobre riscos globais, tá? E é legal porque ele não é um relatório que fala de tecnologia, ele fala de riscos globais. Então, vocês vão ver aqui questões de confronto geopolítico, inflação alta, preço de commodity, né? Então, mas a gente percebe, isso não é já o primeiro ano, é o segundo ou terceiro ano já, que a gente olha aqui, esse relatório, ele tem um recorte de curto prazo, né, que o Fórum Econômico Mundial chama de prazo de até 2 anos, ele tem uma outra fotografia, que são riscos globais de longo prazo, até 10 anos, mas tanto quando a gente fala em curto prazo quanto a longo prazo, aqui de roxinho, a gente vê que uma grande preocupação mundial com
continua sendo ou passa a ser, né, cada vez mais, o aumento do cybercrime no ambiente cibernético e a insegurança dentro do ambiente cibernético, né? Então, assim, segurança passa a ter uma visão das áreas de negócio, dos governos, dos presidentes de empresas, e não mais é um assunto só de TI, só de tecnologia, né? E eu brinco que a nossa situação aqui no Brasil, ela nunca é fácil. Esse relatório também tem um recorte Brasil, e quando a gente olha os principais riscos do Brasil, a gente não percebe tecnologia e segurança como sendo um deles, né? Não estou dizendo que os riscos que estão aqui não são importantes, mas isso acho que reflete um pouquinho no nosso dia a dia, né? Nas dificuldades que a gente percebe dos nossos clientes em justificar projetos de tecnologia e projetos de segurança, né? Porque o board ainda não está vendo isso como uma questão de risco global. A gente tem um outro recorte, dessa vez da Allianz, né? Allianz Group, aquela seguradora lá que o estádio do Palmeiras leva o nome, ele tem um relatório mundial também de riscos, que ele chama barômetro de risco, né? E em 2022, né, cibersegurança era o maior risco mundial, de acordo com eles. Esse ano, risco cibernético caiu para segundo lugar, interrupção de negócio subiu para primeiro lugar. Mas, Léo, o que é interrupção de negócio e o que é um risco de cyber na visão deles, né? Quando a gente olha interrupção de negócios, a gente fala de catástrofes naturais, de explosão, de falha dentro da cadeia de suprimentos, mas o maior risco, ou que tem mais interrompido negócios em 2023, são os incidentes cibernéticos, né? Então, apesar de cyber ter caído para o segundo lugar, o maior problema de interrupção de negócios são riscos cibernéticos. E quando a gente fala de cyber especificamente, a gente fala de brechas de dados, aumento dos ataques de ransomware, mas a gente fala de um risco muito grande nas falhas das plataformas digitais, incluindo, por exemplo, cloud, né? Então a gente vê que risco é um problema, que as pessoas têm muitas dúvidas e estão sofrendo muito com a questão de exposições e ataques nos ambientes de nuvem, apesar de sim, ir para a nuvem é seguro, sim, ir para a nuvem pode ser até mais seguro do que um ambiente de data center convencional, né? Mas por que que isso está acontecendo? Então a gente percebe assim, a gente enxerga a segurança como um risco importante, esses riscos estão crescendo. Apesar disso, os clientes estão indo cada vez mais para a nuvem. Isso aqui é um relatório da Fortinet, também de 2023. É um relatório que a gente chama é um Cloud Security Report, né? Um reporte de segurança de nuvem, onde a gente entrevista uma série de clientes Fortinet e vai fazendo perguntas e buscando alguns insights ali sobre riscos, desafios e movimentos que eles estão fazendo para a nuvem e em relação à segurança de nuvem, né? Então, a gente vê que apesar de todo esse risco estar aumentando, os clientes eles têm aumentado a proporção de workloads na nuvem, né? Então você fala assim, pô, Léo, mas eu estou vendo aqui diminuindo, né? Na verdade, tem uma parcela aqui que estava usando 36%, que a ideia é que nos próximos 12 a 18 meses ele use 17%. Né? Na verdade, não está diminuindo. Está diminuindo o percentual de pessoas que estão usando pouco a cloud, né? Pessoas que estão usando até um quarto dos seus workloads em cloud está diminuindo. Por quê? Porque esse pessoal está indo de uma forma cada vez mais massiva, né? Clientes aí, né, com mais de 50% dos seus workloads em nuvem, né, com mais de 75% dos workloads em nuvem, tem crescido muito grande. E aí o risco aumenta, os movimentos de inovação continuam acelerando, isso gera desafio, né? E a gente fala, brinca, que essa conta muitas vezes não fecha, né? E os clientes não estão indo numa velocidade maior ou estão indo de uma forma preocupada, né, por uma série de barreiras e riscos que eles percebem, né? Que riscos são esses? Léo, eu já tinha dificuldade para gerenciar o meu ambiente de data center com o time que eu tenho, né? Tem uma falta de profissional e uma falta de profissional com os skills necessários, né? Que ele é nítido para todo mundo, não só no cliente, também no nosso ecossistema de parceiros de revendas, né? Dificuldade grande de contratar. Além disso, os clientes têm uma série de dúvidas, né? De conformidade, dúvidas legais, né? Tem legislação para colocação de dados em nuvens? O que eu preciso me preocupar? Só LGPD basta? Eu posso ter o dado de um aluno, de um cidadão,
um dado corporativo de uma empresa na nuvem, precisa estar no Brasil ou pode estar fora? Como é que eu faço para ver o que está acontecendo, né? Se tem um vazamento, como é que eu faço para não ser impactado? Como é que eu interligo esse ambiente de nuvem no meu ambiente existente, no meu data center? Como é que os meus usuários vão acessar esses conteúdos em nuvem? Vou exigir que eles passem obrigatoriamente por dentro do meu data center ou não? Vou permitir um acesso direto? E esse acesso direto, como é que eu vou monitorar, já que agora não passa mais sobre as minhas camadas de controle? Né? Então, a gente vê uma série de riscos e desafios, e muito disso se dá pela falta de entendimento ou de um entendimento incompleto do que a gente chama de modelo de responsabilidade compartilhada. Vocês vão perceber que toda apresentação que vocês veem de algum fabricante de nuvem, principalmente quando a gente está falando de segurança, é a questão do modelo de responsabilidade compartilhada, que fala basicamente o seguinte, né? O quadradinho azul escuro é a responsabilidade do cliente. O quadradinho verde é a responsabilidade do cloud provider, né? Então, quando eu estou num ambiente on-premises, a responsabilidade toda é minha, né? Desde construir o data center, subir parede, passar os cabos, comprar servidor, ligar refrigeração, ar-condicionado, né? Energia, tudo isso é responsabilidade nossa. E muitas vezes a pessoa vai para a nuvem e ela fala assim, não, ir para a nuvem é seguro, provedor de nuvem é muito seguro, provedor A, B ou C veio aqui e falou que a gente nunca viu o ambiente deles parado, então eu estou seguro pelo simples fato de ter ido para a nuvem. Isso é uma falácia grande, porque se você vai com uma estrutura de IaaS, por exemplo, você está construindo um data center que está em outro lugar, né? Um data center virtual, né? Que é basicamente uma nuvem, um data center que está em outro local. O que isso significa? A segurança que o provedor de nuvem está te entregando é o seguinte: você não vai ter mais um ambiente parado porque uma fonte de alimentação queimou, porque alguém invadiu o data center, porque alguém fez um acesso não permitido, porque alguém puxou um cabo, porque um servidor queimou. Você não vai ter mais problemas de segurança relacionados à infraestrutura física da nuvem contratada, né? Agora, o servidor que você sobe ali, a arquitetura de segmentação de rede, os mecanismos de inspeção entre VLANs, né, para o acesso norte, sul, leste, oeste, a simples atualização do sistema operacional que você vai colocar ali, tudo isso é responsabilidade sua do cliente. Muito cliente não entende isso. Ele acha assim, fui para a nuvem, estou seguro. Né? Esse é o primeiro erro. O outro erro que a gente vê, né, é que os clientes muitas vezes falam o seguinte, não, Léo, eu não estou usando nuvem como infraestrutura, eu estou usando nuvem como SaaS. Eu agora tenho uma solução de colaboração, tenho uma solução de e-mail, né? Que eu não me preocupo mais em quantos servidores, como que ela está rodando, qual que é a arquitetura, é um SaaS. Eu vou dormir um dia, ela está numa versão, eu acordo no outro dia, ela está atualizada, tudo bonitinha, tem backup, né? Então, se tiver um ransomware, basta eu voltar no backup e eu não preciso mais me preocupar com isso. Né? E aí o pessoal se engana mais uma vez, porque de fato, quando você vai numa estratégia SaaS, você de fato terceiriza ou subcontrata uma camada maior de seguranças dentro desse modelo, mas ainda existe uma camada muito importante que continua sendo sua responsabilidade. Você está inspecionando esse tráfego em camada 7, você está tomando ações em cima desse tráfego, o tráfego é permitido, mas será que ali dentro não tem nenhum tipo de malware ou vulnerabilidade sendo explorado, uma escalação de privilégio? Né? Como é que você fortalece o acesso à identidade, múltiplos fatores de autenticação? Né? Então a gente vai muito aqui, sabe? Clientes que estão usando soluções de colaboração do Google, soluções que estão usando ali Office da Microsoft, né, clientes que estão rodando SAP, TOTUS, né, ERPs em nuvem, clientes que estão usando bancos de dados Oracle em nuvem, né, são clientes que normalmente vêm com aquela questão, não, eu estou usando um SaaS, não preciso de segurança. A gente sempre tem algo a conversar, algo a ofertar e mostrar para esses clientes que sim, a gente consegue ter, né, uma conversa de como que a gente consegue fortalecer o ambiente deles. Tá? Tô falando dos dois extremos, né, mas para cada etapa da jornada aqui existe uma estratégia, existe uma forma da gente estar agregando valor para o cliente. Né? Isso vai muito de encontro, né, com um relatório recente do Gartner, também um relatório desse ano, que fala o seguinte, não tem bala de prata, você não... Léo, mas o que é segurança para a nuvem, para a Fortinet? Qual é o produto de segurança em nuvem da Fortinet? Né? A gente fala que não existe uma bala de prata. A gente não tem um produto único que resolve todas as situações, porque a jornada do cliente
exige que ele tenha uma visão de segurança diferente, né? Então, o Gartner mostra muito isso. A estratégia de segurança de nuvem que o cliente vai definir é que vai impactar qual estratégia de segurança que ele vai tomar. Porque o cliente ele pode ir para a nuvem de várias formas, né? A gente falou ali de IaaS, PaaS, Function as a Service, Container as a Service, SaaS, que são algumas das principais formas, mas o cliente pode aplicar isso em estratégias diferentes, né? Que seria, em primeiro lugar, o lift and shift, que é eu pegar uma aplicação dentro do meu on-premises do jeito que ela está e simplesmente jogar ela para a nuvem. A gente pode fazer o lift e optimize. Eu vou pegar minha aplicação do jeito que ela está, vou jogar ela para a nuvem, mas vou começar a habilitar alguns componentes de nuvem ali para monitoramento, tratamento, auto-scaling, por exemplo. Tem uma outra forma que é o Move and Improve. Eu vou migrar minha aplicação para a nuvem, mas vou começar de fato a utilizar componentes de nuvem, plataformas de container, né, outras plataformas ali, para otimizar o consumo, o custo, né, a eficiência, a experiência do usuário, é uma outra forma. A gente tem um outro que a gente chama de refatorar, né? Eu tenho uma aplicação on-premises, mas quando eu não vou levar ela para a nuvem, eu vou reconstruir, eu vou construir uma aplicação completamente nova, que a gente chama de cloud native, né? Onde ali a gente já vai usar function as a service, serverless, né? E todos aqueles componentes que são, né, as coisas mais legais ali, que trazem mais benefício para o cliente quando ele está indo para a nuvem. E a gente também tem a estratégia de replace. Olha, eu tenho uma solução hoje de colaboração on-premises, eu vou jogar ela fora e vou contratar algo em nuvem. Né? Eu estou usando aqui uma aplicação desenvolvida dentro de casa, vou jogar ela para a nuvem, vou contratar um SaaS, né? Então é uma outra estratégia. E para cada tipo de jornada dessa, o Gartner recomenda uma ação diferente, né? Então, os clientes que estão fazendo ali lift and shift ou lift and optimize, o que esse cliente está contratando é basicamente o IaaS. E aí, de novo, infraestrutura como serviço. Ele está contratando um data center. Pessoal, o cliente que está nessa estratégia, e é a grande maioria dos clientes ainda, né, eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito grande, né, para o cliente que está utilizando o nuvem como IaaS, o que ele precisa fazer? Pega o que você tem dentro de casa e leva para a nuvem. Né? E por que eu digo que a gente tem uma oportunidade muito grande? Né? De acordo com o último relatório do IDC, de market share no Brasil, a Fortinet tem mais de 70% do mercado. Tá? Então, de cada 10 clientes, 7 já estão utilizando alguma solução da Fortinet, um firewall para proteger um perímetro, um SD-WAN na parte de link, sabe, alguma solução ali de proteção de usuário, de ZTNA, né, FortiWeb, para proteção de aplicações web. Então, é muito comum os clientes já estarem utilizando Fortinet. Esse cliente foi para a nuvem, seu cliente, a melhor coisa que você faz é pega o mesmo Fortinet e leva para a nuvem, estende a sua camada de segurança. Imagina que os clientes não estão single nuvem, eles estão em multinuvens, né? Então, imagina o trabalho que ele tem de configurar uma solução dentro de casa, configurar uma na nuvem A, configurar uma na nuvem B, configurar uma na nuvem C. A partir do momento que ele padroniza isso, por exemplo, com o Fortinet, ele vai ter uma solução única, multinuvem e com uma console única, onde quando ele apertar um botão para aplicar uma política de segurança, essa política de segurança ela vai se adaptar a cada ambiente de nuvem que o cliente possua, né? Para o cliente que já está fazendo Move and Improve, ele já está ali colocando plataformas e containers, a proteção já é diferente. Né? Ele pode seguir com uma solução específica para proteção de containers, ou ele pode entrar já no CNAPP. Tá? A ideia desse bate-papo que não é explorar muito o que é o CNAPP, tá? Mas o CNAPP é uma plataforma de proteção de aplicações Cloud Native, né? O Cloud Native Application Protection Platform. E por quê? Tá? Porque o CNAPP é onde a gente explode todas aquelas siglazinhas de SSE, SASE, ZTNA, CASB, CSPM, SSPM, CWPP, SIM, né? Então a gente explode uma série de siglas, a grande maioria dos players de mercado hoje, né, é que geram uma confusão em relação ao entendimento disso, ou dizem que tem uma solução de CNAPP que, na verdade, faz uma parte pequena, né, ou restrita disso. Eu vou comentar um pouquinho também dos nossos benefícios nisso, mas aqui já muda um pouquinho a estratégia. Para o cliente que está refatorando a aplicação e está, de fato, utilizando uma aplicação Cloud Native, a melhor estratégia para ele é, de fato, criar uma plataforma de proteção de segurança em nuvem. E para aqueles clientes que estão fazendo replace, a primeira questão é o seguinte: vou trocar o meu ERP, vou começar a consumir um ERP na nuvem, né? Eu vou começar a consumir a minha solução de e-mail em nuvem. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual cloud provider. Qual cloud provider te
tem ou consegue te possibilitar a melhor oferta para aquela aplicação SaaS que você está pensando em utilizar. E a partir daí, né, colocar uma solução específica para a proteção desse SaaS. Seja um SSPM, né, que é uma postura de segurança para aplicações SaaS, sejam arquiteturas de SSE, de CASB, tá, para estar inspecionando o acesso e validando o acesso, né, e o conteúdo desses usuários a essas aplicações. Então, de novo, não tem uma bala de prata, sabe? O que a gente quer é abrir a porta para o cliente para mostrar que a gente é relevante, que a gente tem o que falar, né? E entender dentro do momento da jornada dele como que a gente ajuda agora e como a gente ajuda que a segurança ela vá se embarcando na medida que o nível de maturidade em cloud dele também for subindo. Isso entra muito, né, também num outro conceito do Gartner, que é o CSMA, né, que é o Cyber Security Mesh Architecture, que é a arquitetura de segurança baseada em malha, que de uma forma, para quem não conhece o termo, né, isso já é uma coisa que o Gartner vem batendo ali na tecla há cerca de 3 anos, mas é uma arquitetura que fala basicamente duas coisas, né, de uma forma mais superficial. Em primeiro lugar, cada vez mais não faz sentido ou é menos efetivo que o cliente tenha soluções de seguranças pontuais, né? Então, é muito normal que a gente chega num cliente, o cliente tenha dezenas de soluções, ele tem uma solução para firewall, ele tem uma solução para IPS, ele tem uma solução para antivírus, ele tem uma solução para inspeção de malware avançado, ele tem uma solução de DDoS, ele tem uma solução para correlacionamento de eventos, ele tem uma outra solução lá para monitoramento da rede cabeada, né, da rede Wi-Fi. Então, a gente vê que o cliente tem uma série de soluções, um Frankenstein, que gera um custo muito alto e não tem um nível de segurança de fato tão efetivo diretamente proporcional ao investimento, né? Então, a primeira coisa que o Gartner fala é você precisa, a partir de agora, diminuir a quantidade de soluções construindo plataformas, né? Então, assim, não faz mais sentido você ter uma solução de firewall para proteger o perímetro. Você precisa ter uma plataforma de proteção de perímetro que inclui firewall, que inclui rede cabeada switch, que inclui rede sem fio Wi-Fi, que inclui ali SD-WAN, né, e outras características, mas dentro de uma plataforma que você tem uma interface de gestão única, onde você consiga de fato interligar ou já ter essas soluções nativamente integradas, né? Para endpoint é a mesma coisa. Não faz sentido mais eu ter uma solução de antivírus. Eu tenho que ter um antivírus que também tenha características de EDR, de XDR, eventualmente de NAC, múltiplos fatores de autenticação, proteção contra escalação de privilégios, dentro de uma solução de endpoint, dentro de uma plataforma. E aqui a gente está falando de nuvem, né? Então, e eu, de novo, comentei, né? Quando a gente fala de Senap ali, a gente fala aí de meia dúzia, 10 siglazinhas que eu acho que vocês têm ouvido bastante. E aí, faz sentido ter uma série de soluções pontuais para atender um ambiente que ele é diverso em relação a necessidades e arquiteturas? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto você não vai conseguir ter isso de um fabricante só, né? A Fortinet tem um portfólio muito extenso, muito baseado na questão de plataforma, mas você não vai conseguir isso, né? Então, na medida que você for diminuindo a quantidade de fornecedores, que ainda assim você construa soluções que diferentes fornecedores consigam conversar entre si. Né? Então, diminuindo a quantidade de vendedores, construindo plataformas, né, numa quantidade que seja fácil, que seja gerenciável. De novo, imaginando que o time é pequeno, que o time precisa ser mais gestor, que o time não consegue ser operacional no nível que precisa. Então, como que a gente integra e automatiza tudo isso? Que né, para quem nunca viu uma apresentação da Fortinet, eu acho que esse é um dos slides mais importantes, né? Para quem já viu aí, sabe que a gente faz questão de colocar esse slide em toda a apresentação, que é o slide do Security Fabric, que é basicamente o seguinte: o que o Gartner chama hoje de CSMA, a Fortinet já fala há muitos anos, né? A Fortinet chama isso de Security Fabric. A gente já há muitos anos tem construído as nossas soluções ou tem integrado as nossas soluções dentro de plataformas, primeiro, para que o cliente consiga ter uma segurança ampla, tá? Que ele consiga ver desde da forma como o cliente vai se conectar, na proteção desse cliente ou desse usuário, né? Por qualquer um dos ambientes, cabeado ou não cabeado, nuvem, SaaS, assim por diante, ambientes OT, e a gente consiga ter uma segurança ampla, né? Segurança ampla e integrada, né? De novo, muitas soluções, poucas plataformas de gerência, isso trabalhando de uma forma unificada. E por último, não menos importante, pelo contrário, muito importante, a automatização, né? Está no mundo aí onde a gente está falando de IA generativa, chatbots, né, automação de processos, e o ambiente de segurança está se espalhando. Né? Então, a gente acredita que para ter um nível de segurança alto é preciso simplificar.
e a gente só consegue simplificar e reduzir o erro humano automatizando, né? O Gartner tem um relatório que fala que em 2020, 95% dos incidentes de segurança foram devidos a erro humano, e que esse número vai chegar em 2025 a 99%, né? Então, poxa, se 99% do problema é erro humano, como é que eu atuo? Automatizando, tirando o fator humano da jogada, deixando o humano, né, para partes mais de gestão e menos operacionais, e isso é o que a gente chama de Security Fabric, que é a nossa estratégia para poder atender isso. Isso aqui é um slide um pouquinho visual para mostrar um pouquinho, isso aqui não é a totalidade dos produtos da Fortinet, mas para mostrar esse conceito de plataforma, né? Então imagina que em cada quadradinho colorido desse, a gente tem aqui o de nuvem também, a capacidade de você ter uma plataforma única, né? Uma interface de gestão única, com a menor quantidade de interfaces possíveis para facilitar o dia a dia e a atuação. E chegando aqui na parte final, né, eu acho que aí é o ponto que eu comentei no início, né, a gente também quer entender de vocês o que faz sentido, como é que a gente constrói essa jornada de apoio, de capacitação, toda a parte de estratégia, como é que a gente tangibiliza, né, essa estratégia de segurança em nuvem da Fortinet. A gente criou um framework baseado em 5 pilares, né, então, Cloud Network Security, como é que eu protejo o acesso à nuvem, a conexão para a nuvem, o acesso norte-sul, a microsegmentação dentro da nuvem, né? A proteção entre nuvens, o barramento de conexões entre nuvens, como é que eu interligo uma nuvem dentro de uma dentro de um conceito de Cloud SD-WAN, né? Então, todos os casos de uso voltados para esse cenário, visibilidade, né? Como é que eu trago agora uma solução, uma plataforma que ela seja de fato multinuvem, e que eu consiga ter uma visibilidade unificada, mesmo que esteja em diferentes nuvens e diferentes arquiteturas. Como é que a gente protege aplicações web e API, né? Eu acho que o conceito de WAF já é um conceito bem consolidado no mercado, a gente tem um WAF aí, líder, que é o FortiWeb, né? Mas como é que a gente para de olhar um WAF como um firewall de camada 7 tradicional, que protege contra ameaças conhecidas, desconhecidas, ou ASP Top 10, para um WAF mais avançado, que consegue fazer proteção de robô, que consegue fazer proteção de barramentos de APIs, afinal de contas, na nuvem tudo é API. Né? O cliente que está usando plataforma, né? Como é que você protege uma plataforma de container? Como é que você inspeciona ali toda a parte de registro, né, e de ativação desses containers, estruturas extremamente efêmeras ali, que tem uma série de desafios de proteção. E, por último, proteção de código, né? Como é que a gente garante que esse código, que essas aplicações que estão sendo desenvolvidas, criadas, elas estão sendo entregues dentro de uma esteira de desenvolvimento seguro? Como é que a gente inspeciona essa aplicação quando ela está sendo desenvolvida, para evitar que alguém coloque um usuário e senha estático lá dentro da aplicação, quando ele deveria estar chamando, por exemplo, um cofre de senha? Como é que a gente aplica boa prática e não deixa a aplicação seguir na esteira sem um nível mínimo de segurança? Se a aplicação foi compilada, como é que a gente verifica que essa aplicação compilada não tem nenhuma vulnerabilidade conhecida, né? Não tem nenhum tipo de exploração ali que pode ser utilizado? Como é que a gente coloca um pentest black box automatizado em toda a aplicação antes dela ir para a produção, e depois que a aplicação está em produção, como é que a gente utiliza as soluções de runtime, Fire, SD-WAN, WAF, todas as soluções, identificando perfis, padrões de usuário, de comportamento de acesso e retroalimentando essa esteira, né? Então, é um framework bem completo de proteção, envolve aí várias estratégias. E por que a gente está trazendo isso, tá? Vou combinar com a Roberta depois, num e-mail de agradecimento aí, e de Feliz Natal para vocês, o link para acesso a esses materiais, mas como é que a gente pode começar a ajudar o cliente já nesse momento, né? Nesse QR Code aqui, tem uma avaliação de maturidade em segurança de cloud desenvolvida para a Fortinet, dentro daquele conceito dos 5 pilares, onde o cliente vai lá, preenche, são 25 perguntas, e baseada nessas respostas, nosso time de engenharia vai entrar no circuito, vai analisar essas respostas, vai construir um relatório de maturidade, não só um nível de maturidade global, mas um nível de maturidade para cada um daqueles pilares, e entregar para o cliente ali, né, não só uma visão de como que ele está, mas de quais seriam os passos mais recomendados para ele fortalecer o nível de maturidade. Né? E, em segundo lugar, né, eu tirei alguns dados aí, vocês viram alguns prints aí do nosso relatório, do nosso Cloud Security Report. É um documento também bem interessante para a gente entender como que é a cabeça, né, do cliente e como que tem sido as movimentações, os principais riscos e desafios, né, que a gente tem visto no tema Cloud Security. Esse é um material que a gente está concedendo aí em caráter de cortesia aí, também junto com a SCAN,
tá bom? E aí, por último, né, eu sei que a gente já está ultrapassando um pouquinho o nosso tempo, né, a gente começou aí 5 minutinhos, se vocês me derem mais 5 minutinhos para continuar, queria divulgar, né, o nosso modelo de consumo flexível, né? A gente percebe que hoje existem alguns grandes desafios quando a gente fala de dimensionar a segurança para o cliente, né? O primeiro dele é sizing. Quem hoje consegue garantir que está fazendo um sizing correto, que está formatando e desenhando uma solução de fato que o cliente vai precisar? Né? A gente tem esse desafio porque muitas vezes o cliente não tem essa informação, o cliente nos passa uma informação errada, a gente não está dentro do ambiente para poder fazer isso. Muitas vezes a gente dimensiona a solução não da forma correta, mas baseado no que o nosso concorrente está ofertando. Ah, meu concorrente está ofertando a solução tal, então a minha solução deveria ser essa, né? E não é de forma nenhuma ligada com a necessidade real do cliente. Isso gera dois problemas, né? O cliente gasta muito dinheiro numa solução que ele não usa na totalidade ao longo do tempo, ou a gente dimensiona uma solução que fica muito pequena, também não adianta. Um outro ponto é agilidade, né? Se o cliente tiver alguma dor de barriga no meio do caminho, apareceu uma Black Friday, o cliente foi atacado, como é que a gente consegue modificar o tamanho, o sizing desse ambiente de uma forma muito rápida, né? Tendo a capacidade de voltar esse ambiente para a situação de normalidade depois, né? Isso é um grande desafio hoje no dia a dia. E a questão de custo-utilização, você tem um cliente que ele tem uma demanda crescente, ele sabe o que ele vai precisar daqui a 5 anos, mas ele não consegue comprar aquela solução agora. Ele precisa começar menor e ter a capacidade de crescer ao longo do tempo. Né? Esses são desafios aí que a gente vê o tempo todo. E para isso a gente lançou um modelo FortiFlex, tá? Então, o modelo FortiFlex é uma capacidade que você tem de adquirir pontos da Fortinet como se fossem créditos, né? Tem várias modalidades, pré-pago, pós-pago, a gente pode aí fazer outras calls, a gente pode aí, procurem a Scan, procurem a Roberta aí, a gente vai esclarecer todos esses detalhes com todo prazer, mas qual é a ideia? Que você tenha um bolsão de créditos que você pode utilizar para subir uma grande variedade de produtos Fortinet com a granularidade diária. Então, imagina a capacidade que você tem de subir um Fire hoje de um tamanho, amanhã aumentar ele de tamanho, daqui uma semana diminuir ele de novo, ou até mesmo desligar e pagar isso baseado no consumo. Né? Elimina problema de sizing, elimina essa questão de configuração. Você ou o cliente tem uma capacidade imediata de modificar arquiteturas técnicas do ambiente. Você consegue ter gestão, visibilidade, previsibilidade desse consumo a partir do momento que o custo daquilo já é combinado na origem. E o mais importante, isso vale para qualquer ambiente. A gente está aqui num bate-papo falando sobre nuvem, mas isso vale para nuvens públicas, isso vale para nuvens privadas também, tá? Então, aquele cliente que hoje está numa nuvem privada, fazendo um investimento, mas está preocupado porque a diretoria talvez pensa em ir para a nuvem, né? Poxa, e se eu investir agora, como é que eu faço para não perder esse investimento? Essa é uma ótima modalidade, né? E aí a gente resolveu todos esses problemas aí que eu comentei, né? É uma solução que te permite comprar hoje máquinas virtuais, né? Firewall, UAF e outras soluções em form factor virtual. Você pode também adquirir soluções e camada de gestão, né? FortiManager, FortiAnalyze. Então, imagina você ter uma solução de análise de log que você não precisa comprar ela gigante, que agora você compra ela pequenininha e você vai crescendo o armazenamento e a capacidade de tratamento de logs na medida que o ambiente do cliente vai crescendo. Ou mesmo hardware, né? Imagina que agora você pode comprar um equipamento da Fortinet e licenciá-lo por dia de uso, seja por uma estratégia de disaster recovery, uma estratégia de backup, equipamentos de spare que vocês têm que manter hoje dentro dos contratos e tem que pagar as licenças anuais, né? Sem ter certeza se vai sequer utilizar aquele equipamento ao longo do contrato. Então, essas aqui são algumas possibilidades do modelo, né? Ele é bem simples, né? Então, para cada solução habilitada dentro desse modelo, né? Então, aqui está o exemplo do FortiGate. Você vai selecionar quantas máquinas virtuais, qual que é a capacidade da máquina virtual, qual que é o bundle de software que você quer. E o portal, isso aqui é um portal público também, tá? Vocês já conseguem acessar. Quanto que aquela solução custa por dia, por mês e por ano. Isso aqui em pontos, tá? Aí vocês entram em contato com a Scan e falam assim, Scan, preciso de uma cotação para X pontos, para 270 pontos, e aí você sabe quanto que vai custar aquela solução de Firewall por mês, por exemplo, ou por dia. Legal. E aqui, para fechar realmente, tá? Meus últimos 2 slides, e aí se tiver tempinho aí, a gente abre para perguntas, desculpa ter excedido o tempo aí. 2 cenários, tá? Primeiro aquele cenário que eu comentei de um cliente que está nesse momento pensando em fazer um investimento,
mas tem uma dúvida se ele vai ou não migrar para a cloud, ou ele já tem uma migração para a cloud já prevista depois de um certo período de tempo, ele não quer perder o investimento realizado, né? A gente vai lá, junto com a Scan, compra um bolsão de pontos, ou estima, ou projeta um bolsão de pontos, e começa a utilizar isso dentro do data center físico, né, da nuvem privada do cliente, do ambiente de VMware, ZenServer, virtualização do Microsoft, Hyper-V, assim por diante, e a gente vai utilizando aquela solução, né? Léo, agora a gente vai migrar para a nuvem da Oracle. Não tem problema. A gente usa esses mesmos pontos, começa a subir um ambiente na nuvem, começa a fazer a migração. O cliente faz isso com parada zero. A migração aconteceu, você desliga toda a parte do data center, para de pagar a solução lá e continua consumindo. Poxa, venceu o primeiro ano e no segundo ano eu vou botar uma segunda nuvem, né? A gente coloca e começa a usar esse mesmo pacote de pontos para a nuvem A, B, C, D e assim por diante. Né? Chegou no vencimento do contrato, existem algumas regrinhas, Léo, e se ficaram sobrando pontos? Existem algumas regrinhas de rollout desses pontos, algumas você consegue jogar esses pontos por um segundo ano, e 100% dos pontos para o segundo ano, em outras situações 50%, mas é uma regra muito clara, muito transparente, muito fácil de entender. Né? Um outro caso, assim, a gente tem visto muito, até por conta da quantidade de projetos de SD-WAN que a Fortinet participa, né? E são projetos grandes que onde os clientes compram às vezes centenas, às vezes milhares de equipamentos, que às vezes o rollout desse projeto é muito longo, né? Eu trabalhei num projeto agora recentemente, que a estimativa, o cliente estava comprando lá 4.000 caixas e a expectativa de implementação dele era de 18 meses. Então, imagina aquele equipamento que você vai comprar uma licença de 5 anos ou de 3 anos, que ela vai ficar 1 ano e meio desligada até você ativar esse equipamento e você pagou 1 ano e meio sem poder utilizar, né? Você pagou, o cliente pagou. Imagina a capacidade que você tem agora de fazer a mesma coisa. Compra um pacote de pontos, vai ativando as soluções dentro desse contrato devagarzinho, na medida que o cliente te exige, e na medida que esses pontos vão acabando, você vai comprando mais pontos, mas de fato você só vai pagar pelo tempo que aquela solução ficar ativa. Né? Então, um custo de partida não só muito mais interessante, mas a capacidade até mesmo da gente sincronizar uma data de vencimento única dentro dessas soluções todas. Tá bom? Esse é o programa FortiFlex, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, a gente pode fazer uma sessão só sobre FortiFlex, a gente pode trazer casos reais que vocês talvez já estejam vislumbrando nesse momento, né, de como que isso pode te ajudar, né, ou a ser mais competitivo, ou ter um valor mais agressivo, ou resolver uma necessidade de negócio que talvez vocês estejam passando, tá bom? Era isso aqui, né, que eu queria realmente agradecer todo mundo, agradecer o pessoal da Scan, agradecer a todo mundo aí que está participando. Estamos chegando aí no finalzinho do ano, então, já partindo até para uma despedida, Roberto, antes da gente ver se tem alguma pergunta, realmente agradecer, desejar um ótimo ano aí para todo mundo, né, e que a gente está estruturado, né, os ajustes aí de time, de equipe para apoio, para atuação já foram todos feitos, então a gente já começa ali 1º de janeiro a todo vapor para estar ajudando e estar próximo de vocês. Obrigado. Com certeza, Léo, obrigada por todo esse conteúdo. Temos bastante informação aqui, né? E com certeza vamos divulgar o material em breve. Agradeço aí todo o empenho de nos passar tanto conhecimento. A gente tem uma dúvida aqui, né? E aí eu acho que não só você, mas também posso fazer parte aqui, que é o Ubiraci Pereira, ele pergunta, Léo, então nesse caso de solução de FortiFlex, eu tenho que solicitar cotação para Scan, além do número de usuários e links, o que mais preciso informar? Estou com uma oportunidade de FortiGate e quero avaliar o custo desta solução e a tradicional. Legal. O Biraci, o FortiFlex, ele é um modelo de negócio, né? Então, a forma de você trabalhar e dimensionar a solução dentro do cliente não muda. Então, você vai lá dentro do cliente e você vai continuar dimensionando. Olha, ele precisa de máquinas virtuais VM08, pacote UTP por tantos anos, ou os equipamentos que eu estou vendendo são FortiGate 40F. Você vai fazer o dimensionamento da mesma forma. Depois, quando esse dimensionamento estiver pronto, a gente pode cotar ele de uma forma tradicional, né? E a gente vai transformar qual que seria esse escopo em relação a pontos, né? E aí vai te falar quantos pontos seria e qual que é o custo disso para você comprar na modalidade do Flex. O que é muito legal, tá? Esses modelos de negócio, eles não são concorrentes. Eles visam atender necessidades de negócio diferente. Então, muitas vezes, imagina que além do equipamento físico, eu tenho máquina virtual perpétua, eu tenho máquina virtual subscrição e eu tenho agora a capacidade de comprar isso sob demanda.
de uma forma pré-paga ou pós-paga. Então, cada modelo de negócio desse tem um objetivo diferente do cliente. Então, muitas vezes, quando a gente compara, uma solução vai ficar mais cara do que a outra. Mais cara por quê? Porque traz mais flexibilidade, porque me permite maiores vantagens, porque me permite, às vezes, pagar sob demanda, né? Então, a ideia não é que essas soluções fiquem no mesmo preço, mas, independente de mais barato ou mais caro, a gente entendendo como que ela encaixa no requisito de negócio do cliente, essa é a grande vantagem, mas é assim, a gente dimensiona a solução de uma forma tradicional, a gente só converte ela para pontos flex depois. Ótimo. Por enquanto era somente essa dúvida aqui, então se ficar mais alguma coisa, permanecemos à disposição de vocês. Acho que temos mais alguém aqui digitando, vamos esperar mais um pouquinho. Mas excelente, Léo, acho que bem esclarecedor, uma linguagem muito clara, né, e objetiva nessa comunicação, muito bom. Legal, eu acabei não colocando os meus dados de contato na apresentação, então acabei de colocar no chat aí o meu e-mail, né? Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida adicional, fiquem à vontade aí para me contactar diretamente também. Ótimo. Acho que a gente, Léo, ao adquirir créditos, ao adquirir os créditos de forma upfront, como será aplicado o benefício da elasticidade? É possível reduzir a quantidade de créditos e aumentar sobre demanda? Legal, ótima pergunta, Alexandre. A partir do momento que você adquire um pacote de créditos upfront, você vai ter uma console de gestão disso e você vai ver lá 10 mil, 20 mil, 30 mil pontos, de acordo com a quantidade de pontos que você comprou. Na medida que você vai subindo as soluções, ao final de cada dia, diariamente, a solução vai contabilizar quantas máquinas, com qual configuração estava ligada e vai deduzir aquilo dos pontos. Você vai ver 10 mil num dia, 980 no outro, 800 no outro, você vai ver esses pontos decrescendo. A partir do momento que você não precisa mais daquela solução, você vai na console e você desliga, você para de ser cobrado. Então, nessa mesma console, você muda uma VM04 de VM02 e vai pagar menos, ou pega essa VM04 e transforma numa VM16 e vai pagar mais, mas a gestão da console ela é toda sua. E é dessa forma que você aumenta, reduz ou mesmo bloqueia, né? Dá um pause lá, uma interrupção dentro do consumo. Estou deixando meu contato aqui também, e aí quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem entrar em contato diretamente, estamos à disposição. Léo, muito obrigada e vamos continuar aí nosso dia. Gente, muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.